em Atos 12. É uma pequena palavra de uma grande avalia para a minha e para a sua vida. Porque quando você entrou sobre a porta das ovelhas, o Senhor estava te esperando. E eu tenho certeza de uma coisa, que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Que não tem como Jesus estar na casa e você voltar cabisbaixo, entristecido, pensando nos seus problemas. Porque Jesus ainda resolve problemas. Amém? Os meninos ficam comigo aí, amém? 12:6. Enquanto Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparece estar Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com as duas cadeias e guardas diante da porta, guardava a prisão. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, graça te damos, Senhor, de mais um dia estar na sua presença. Bem sei eu que de mim eu não tenho nada que possa edificar a vida dos meus filhos, mas te peço, Senhor, pela tua graça, Senhor, que venha me usar mais uma vez, Senhor. Te apresento a cada vida que entrou aqui por essas portas, te pedindo, Pai, que abra as comportas do céu e libera, Senhor, uma palavra revelada, Senhor. Eu te peço, Deus, que venha me usar, Senhor. Eu te peço, Deus, que venha, Senhor, perdoar a cada pecado, Senhor, a cada iniquidade, Senhor, que eu esteja purificado, Senhor, diante do teu altar. Eu te peço que a tua palavra venha, Senhor, e produza tudo aquilo para qual ela foi ordenada, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, daremos a Deus. Eu prometo que não vou ser impardônico, mas vou falar aquilo que Deus me ordenar. Amém? Às vezes a gente fica preocupado e eu sei que o Espírito Santo de Deus tem liberdade nesse lugar. Alguns de vocês conhecem o missionário Ivanês, é minha irmã, não pode estar comigo aqui hoje, mas vamos voltar outra vez, se assim o pastor permite. Amém? Então, irmãos, era uma festa e Herodes mandou prender Tiago juntamente com Pedro, e agora ele mata Tiago a espada. Mas só que fala que uma igreja começa a orar, tem uma igreja que fica intercedendo. Às vezes eu vejo que tem pregadores aqui, preletores aqui, músicos, mas tem pessoas que intercedem, e muito importante a intercessão sobre as nossas vidas. Eu sei que tem grandes homens de Deus aqui, mas se não fosse as suas esposas estender as mãos para que tudo corresse bem, eu falo que nós necessitamos das nossas esposas do nosso lado. Eu trago saudação da minha pastora Cátia, a minha esposa, que é uma bênção na minha vida, porque eu sei que sem ela não estaria aqui, porque eu sei que o quanto ela busca sobre a minha vida. E agora Tiago é morto e a igreja agora começa a orar mais. Sabe que a coisa não é brincadeira. E uma igreja que ora, irmãos, a porta do inferno não prevalece contra ela. Só que ele ia prender Pedro também, ia matar Pedro também. Só que tinha uma festa, e agora o anjo vem até a cadeia e pede para Pedro, estava com as cadeias nas suas mãos, e quebra e rompe essa cadeia. E eu fico imaginando como que Pedro sabe que vai morrer, como que Pedro agora poderia estar desesperado, como que Pedro agora, sabendo que Tiago já morreu, que o homem não está brincando, esse homem agora vai e dorme. Esse homem agora tira suas sandálias, esse homem tira sua capa e dorme. Uma coisa que eu quero trazer para a igreja, porque quando vem os problemas sobre as nossas vidas, a gente entra em desespero, a gente entra em depressão sobre situações que não aconteceu ainda. É fácil eu vir aqui trazer uma palavra que edifica a sua fé e falar o tamanho de Deus, mas quando o problema é comigo, parece que Deus diminui, então você tem que acreditar naquilo que você prega. Tem pessoas entrando em desespero, mas nós sabemos que o Deus se levantará no nosso favor. Deus não chamou você aqui para perder, Deus te chamou para ter mais que vitorioso, porque o meu Redentor vive e reinará para sempre. E se levantar o meu favor. Mas a igreja continua orando, a igreja continua
E agora esse homem, agora é solto, tinha 16 soldados para guardar esse homem. Porque esse homem era líder. E quando fere um líder, a igreja fica dispersa. E eu peço a cada um de vocês que ore pelos seus pastores. Ore para os líderes dessa igreja. Porque o inimigo quer atacar é a liderança. E tem enfraquecido. Quantos pastores se mataram esse ano? Quantos pastores se desistiu? Mesmo conhecendo a palavra, sem força. Tem que se levantar. E Arão, que pega a mão do pastor quando não tiver força mais, e levantar. Que sozinho a gente não conseguimos. Nós necessitamos de obreiros, bons obreiros, valentes, que vai com a gente. Porque eu tenho visto o que tem acontecido nos jornais. Só desgraças. Cada dia mais que a gente liga a televisão. Mas só que a igreja está cruzando os braços. A igreja não está fazendo nada porque não é na sua família. A igreja está vindo, sentando e voltando do mesmo jeito. Eu não posso acreditar que Jesus está aqui me esperando. Que Deus está nesse lugar. E eu vou e volto do mesmo jeito. Com aquele problema dentro da minha casa, com aquele problema dentro da minha família. Sendo que tem uma igreja que está intercedendo sobre a minha vida. Alguma coisa que tem de errado. Eu tenho que ter fé que Deus vai mudar a minha história, que Deus vai mudar a minha vida, que Deus vai mudar a situação da minha família, que Deus vai mudar a situação da minha casa, que Deus vai fazer um milagre, para que o nome dele seja glorificado. E às vezes você vê, por que eu passo pelas tribulações, por que o vento vem sobre a minha vida? Pedro era um líder, Pedro tinha intimidade com o Senhor, mas não deixou de ter muitos ventos fortes sobre a vida dele. Ele teve fé, ele descansou. Quem tem Deus descansa nele. Esse homem orava. A Bíblia diz que tinha um profeta que tinha grande intimidade com o Senhor. Esse homem agora desafia 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Só que Jezabel ameaça ele e ele sai correndo. Só que fala que esse homem dorme. Enquanto Deus, você dorme, Deus está trabalhando. Deus mandou agora um anjo com adro de água e um pão, e deu, ele deitou. Novamente ele veio com adro de água e deu pão, e ele deitou novamente. Só que o Senhor falou: levanta, porque muito cumprido será o que eu tenho para contigo. E Deus está falando para você que a sua história não acaba aqui. Ele não te chamou para você ficar sentado. Ele tem uma grande caminhada, mas diz que com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, aquele pão é a palavra do Senhor que nos dá força para a gente prosseguir. É a palavra do Senhor que quebra milhões. É a palavra do Senhor ainda que nos traz esperança. É a palavra do Senhor ainda que não te aprisora mais, que te coloca de pé, para que o nome dele seja glorificado. Pedro, irmãos, era ousado. Pedro era ousado. Teve um momento de covardia, porque num dia ele pegou uma espada agora e corta a orelha de Malco. E estava indo embora ali um sonho de Malco. E Jesus, pegando ali aquela orelha, coloca novamente e restaura novamente o sonho de Malco. Que para ser um sacerdote precisa estar perfeito. Só que Deus seguia Jesus de muito longe, de perto. E agora Jesus é levado e ele começa a seguir de longe. E agora Jesus chama ele para uma grande responsabilidade. Falou: Pedro, Satanás pediu para se andar sobre a tua vida, mas eu roguei por ti. E ele falou: Senhor, eu estou preparado para ir contigo até a prisão, para ir contigo até a morte. E Jesus, olhando para ele, falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí eu e você pensando, olhando essa situação, como que Pedro pode ter intimidade com o Senhor e agora negar ele? E quantas vezes eu e você negamos? Todas as vezes que ouvimos a voz do Espírito Santo falando para pedir perdão e a gente não pede. Pedimos: vai lá, mesmo que ele esteja errado, faz a diferença ainda, porque você é meu servo. E quantas vezes a gente endurecemos nossos corações e não queremos fazer mais? Se não for do meu jeito, eu não vou fazer mais. Do teu jeito nunca vai ser. Porque eu tenho o Espírito Santo do Senhor que atua nesta igreja ainda. Por amor de Deus, e nós estamos só sobrando. E a partir do momento que você levanta as suas mãos e então eu te aceito como meu único suficiente Salvador. É quando estiver na escassez, quando o vento estiver forte, você tem que ir. A palavra de Deus fala: prega no tempo e fora do tempo. Mas a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. E às vezes eu choro o que as pessoas estão fazendo com o Evangelho.
Eu choro como que as pessoas têm levado o Evangelho. As pessoas têm feito um cabide de emprego. Cada dia mais as pessoas estão dispersas. Não tem uma reverência mais quando entra por essas portas em saber que Deus está aqui. Que Deus amou a igreja tanto que deu seu filho, o único filho que ele tinha. Pedro agora, Jesus olha no olho dele. Quando ele fala, eu não te conheço. Jesus olha no olho dele. Imagina você negar Jesus. Jesus olhando no seu olho. Eu falo, irmãos, quantas vezes eu neguei quando eu vi a voz do Espírito Santo? Tinha um dia, o seu cozinheiro, algum saco, e eu, essa menina fazia um cardápio para mim. E esse dia a minha não quis fazer. Fiquei muito chateado. Saí. Só que o Espírito Santo de Deus não vai lá e pede perdão para ela. Eu falei, não vou fazer isso. Se o patrão mandar eu pedir perdão para ela, eu certo, eu saio e vou embora. E Deus falou novamente, vai lá e pede perdão para ela. Quem é meu servo aqui é você. Volta lá. Irmãos, foi a decisão mais difícil que eu tomei. Mas eu conheço a voz do meu Deus. E em lágrimas eu falei, você me perdoa. Não, por quê? Eu estava errado. Porque eu sou servo do Senhor. Eu tenho que fazer uma diferença. Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer uma diferença? E Satanás falando para você, fala mesmo, não deixa passar batido não, que você tem sangue na veia aí, tem que ir. E o Espírito Santo falando, perdoa, perdoa, perdoa. Tem situação que Jesus não fez ainda, porque você tem uma mágoa dentro de você. E o Espírito Santo de Deus não trabalha em tempo sujo. Porque tinha uma mulher que estava perdendo valores dentro da sua casa. Ela perdeu o valor, acendeu a candeia e varreu a casa. Aquela mulher estava vivendo uma escuridão. Aquela mulher estava jogando toda a sujeira para debaixo do tapete. E quantos de nós que não tem mais uma mesa, que não falamos mais com nossos filhos, o marido não senta com a esposa não senta com o marido, os filhos não respeitam os pais não respeitam os filhos, e a Bíblia diz que os pais têm que se converter nos filhos e os filhos nos pais. E eu vejo que esse valor está se acabando. A gente está levando tantas coisas para dentro da nossa casa, a gente tem força para reclamar, para falar, e a gente não tem força para pedir perdão para nossas esposas, para os nossos filhos, que a gente achamos que nossos filhos têm que nos obedecer, porque nós colocamos o pão dentro de casa, e não é assim. Os nossos filhos têm que nos obedecer, que a gente ama eles demais, e não quer que eles passem pela mesma situação que a gente passamos. Eu falo, igreja, que não para, a gente faz uma campanha de oração, e ninguém quer ir mais. E eu falo, se você não ora, se você não lê a Bíblia mais, o inimigo roubou a sua fé. Você está perdido dentro da casa do Senhor, porque é através da oração é que Deus vai dar vitória para a igreja. É através da oração que Deus vai restaurar. É através da oração que Deus vai mudar a situação do teu esposo. É através da oração que Deus vai mudar a situação do teu filho. É através da oração, aquele lá que você não está nada, aquele traficante que tem na tua rua, Deus vai converter ele através da oração. Mas nós queremos escolher quem nós vamos pregar. E Deus fala, pregue a todos, se possível. Pregue até sem falar. Tem muitas pessoas que conhecem muito bem a palavra. Estudou em teologia cada dia mais. Não sou contra quem estuda, mas a palavra tem que ser pregada através de atitudes. Tem pessoas que não sabemos que nós somos crentes, porque a gente não tem mais atitude de crente. É para a gente influenciar o mundo, e o mundo está nos influenciando. É a nossa empresa, é a nossa rua, é a nossa casa. A modernidade está chegando e a gente está abraçando ela. Tem que levantar uma geração que vai fazer uma diferença. Deus não escreveu uma história sobre a minha e sobre a tua vida, mas é você que vai viver ela. Se você, Deus te chamou, porque quando você entrou por essas portas que não conhecia o Senhor ainda, Deus falou, esse aí eu vou usar. Esse aí eu tenho para você pedir todos os dons para Deus que Deus te deu. Mas falou como que você está agora. A situação que você está com os dons que Deus te deu. Mas não se preocupe não. Você não tem agora não. Deus levanta outro para fazer melhor do que você. Não pode ser no teu tempo. Tem que ser no tempo de Deus. Porque o mal não para. O mal não desiste. Eles traficam, eles roubam, eles matam. E nós estamos de braços cruzados. Eu falando da igreja de geral, irmãos. Estou falando de mim também. Tem que levantar alguém que tem amor por vidas que estão sendo destroçadas.
Cada dia mais é morte, 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 morte. Casamentos separou, mataram, esconderam, esquartejaram. E a gente de braço cruzado. Essa igreja estava orando na casa de João Marcos. Tinha oração que descendia sobre a igreja. E quando Pedro agora bate na porta, a Bíblia vem nos dizer que o Rod agora abre a porta e vê que é Pedro. E ela vai e bate a porta na cara de Pedro e vai avisar. E fala: Pedro está aí. A oração deu certo, Pedro está aí. E essa oração: você está louca? Eu quero falar uma coisa para você. Quando você falar: meu marido está liberto, eu venci naquela empresa, as pessoas vão falar: você está louca? É difícil, mas você tem que falar: eu sigo um Deus todo Deus, que faz a diferença entre céus e terra. E ali, Pedro assustado, bateu na porta. Às vezes a gente oramos por um milagre do Senhor, e o milagre vem tão rápido que a gente não acredita e bate a porta na cara do milagre. O milagre que você tem buscado, que você tem orado, vai chegar sobre a tua vida, vai chegar sobre a minha vida. Às vezes está sendo difícil, talvez você está demorando demais, mas Deus está preparativo, Deus está se preparando. Deus não vai preparar mais nada para você, já está tudo preparado para você. Está preparando você para as bênçãos que Ele tem sobre a tua vida. Glória a Deus! Está na hora da gente dar as mãos, está na hora da gente marchar e mostrar que tem um Deus ainda que pode mudar toda e qualquer situação. Eu falo, irmãos, como o irmão estava falando aqui, Jesus, desde aquele tempo, ele pega Pedro, Tiago e João e ele vai orar. E diz que a oração é tão forte que sai sangue do seu suor. E ele volta e eles estão dormindo. E ele fala: será que não pode vigiar comigo nem por uma hora? Será que Deus não pode contar comigo, com você, nem fazer uma diferença lá fora? Será que Deus não pode contar conosco sobre aquilo que a gente foi chamado? Você tem um chamado. Mas não sobre ele, você tem um chamado. Cada um aqui tem um chamado. Mas eu não sei qual ainda. Quando você se sentir que está preparado, Deus não quer te usar mais. Tem que levantar pessoas que sejam dependentes de Deus, para que Deus venha usar na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Talvez Deus falou para você, algum profeta se levantou e falou que tem uma grande obra sobre a sua vida. Você está esperando que essa grande obra seja um congresso ou pregar em tantos lugares. Às vezes é uma vida só que você tem que se levantar. Deus levanta, muda uma história, muda uma cidade por causa de uma vida. Mas a gente estamos olhando a igreja não como Cristo está olhando, porque todos nós somos iguais. O que interessa aqui é a alma. O que interessa aqui é que você não se perca. O que interessa aqui é que a gente vamos subir para o céu. E tem pessoas com medo de pregar, com medo de falar e perder pessoas. É melhor que vá embora, mas ouvindo a verdade. É melhor que vá embora ouvindo a palavra do Senhor. Não vou maquiar a palavra, que a palavra do Senhor é linda. A palavra do Senhor cura ainda. A palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor põe de pé ainda. Eu falo: como está o teu semblante? Se a gente entrasse hoje e visse como os crentes estão, a gente está olhando para baixo, cabisbaixo. A gente tem que se alegrar que a gente foi escolhido. Cada dia mais a fé está esmorecendo, cada dia mais as pessoas que estão ao teu redor estão vendo como você é e como você está agora. Talvez hoje você conheça mais a palavra, mas tudo que você ia fazer, você pedia permissão para o Senhor e Deus era para com você. Só que você conheceu a palavra demais e está confiando em si mesmo. Confie em Deus. Confie em Deus. Pede direção para Ele, porque Ele fala ainda que se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está limpando hoje, Deus está colocando de pé, Deus está trazendo um espírito de renovo. Deus vai te colocar de pé para mostrar que as pessoas acharam que você caiu, que você estava namorado, mas Deus vai pegar pelas mãos e vai falar: esse é meu filho amado, esse é meu filho que eu apostei. Talvez você está vivendo uma situação onde todo mundo está vendo a situação que você está passando. Certamente você trouxe um louvor, talvez você trouxe uma palavra aqui e todo mundo pensando: você está bem. Ele está bem, talvez não sabe a situação que você está passando dentro da tua casa, dentro da sua empresa. E Deus está dizendo: eu poderia mudar toda e qualquer situação que você não deu como a vida dela. Bastava uma palavra, mas eu não vi uma mulher assim mesmo, continua me buscando, assim mesmo continua me glorificando. Mas eu vou me levantar e mostrar que só na vida dela, a visão na vida dele, vai ser o tempo de chegar sobre a tua vida. Você não vai ser
Toda vez que você se entristeceu, eu não sei quem te falou que o Evangelho do Senhor seria só vitória. Eu não sei quem te falou que seria fácil. É estreito demais. E muitos procurando facilidade desistiram. Muitos desistiram, que conheciam a palavra mais do que eu e do que você. Mas Deus não vai te perder. Deus não vai te perder. Porque Ele tem plano de salvação para cada um de nós. As pessoas que saíram e desistiram, Deus tem um plano de salvação para cada uma delas. Mas só vai depender de nós. A gente se levantar para a igreja e dar as mãos e ir atrás. Aquele que está ferido, aquele que está machucado. Porque eu falo, quem machuca crente é crente. Quem machuca crente é crente. Mas você tem que entender uma coisa: que a pessoa não é o seu erro. Que a pessoa tem qualidade e tem virtudes. Você tem que saber que nós somos falhas e defeitos. Que um dia eu vou errar com você, que você vai errar comigo. Mas quero falar que nada disso vai nos separar. Que nada disso vai nos separar, porque Jesus nos uniu. E ninguém pode quebrar essa corrente, esse elo que tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Uma igreja que está unida no inferno não prevalece contra ela. E Herodes não parou de buscar matar Pedro, porque ele queria matar, era a liderança da igreja. Mas aqui ele correu atrás. Ele vestiu seus 10 reais e não glorificou o Senhor. E foi comido de bicho. Eu falo, irmãos, todos os dias eu falo, vai ter um tempo que não vamos ter mais liberdade de pregar a palavra do Senhor. Vai ser tirado de nós. E a gente tem oportunidade todos os dias de buscar o Senhor. E as pessoas não querem vir mais para a casa do Senhor. As pessoas colocam tantas situações que eu não quero mais por causa disso. E Deus mandou um anjo entregar a bênção naquele dia no endereço certo. Só que você não estava, que foi o teu cansaço, que foi o emprego que Deus te arrumou e você virou as costas para Deus. Foi uma família que Deus te deu e está trazendo problema e você não vem para a casa do Senhor. Hoje não estou legal para vir na casa do Senhor. Ou hoje eu estou muito legal, alegre para vir para a casa do Senhor. Todo tempo é tempo de buscar o Senhor. Glória a Deus. Venha aqui e é sobre a minha vida. E eu estou buscando o Senhor. Meus momentos bons é dele, meu momento mau é dele também. Então não deixe, irmãos, que a tua fé venha esmorecer. Não deixe. Fique de pé com a permissão do pastor. Meninos, fique comigo. Soberano e eterno Deus, eu não sei, Senhor, de que forma teus filhos entraram aqui. Eu não sei, Deus, o tamanho do gigante, Pai, que está sobre a vida dele e sobre a vida dela. Eu não sei, Senhor Jesus, o que o inimigo falou sobre a vida, Senhor, dessa família. Mas eu acredito, Pai, que tem um Deus no céu que estende as mãos. Eu acredito, Senhor Jesus, cada um procura, Senhor, felicidade. Cada um procura paz, mas a paz está sobre as tuas mãos. Eu terminei na missão do Senhor Jesus Cristo. A história dessa igreja vai ser mudada. Eu acredito, Senhor, que vamos se levantar, Senhor, para buscar e não vai ter lugar, não vai ter cadeira aqui, Senhor. Importamos ainda de vida, Senhor. Está sendo deslocada, está sendo machucada. E aqui é o lugar de tratar ela, Senhor. Eu te peço, Senhor, sobre a liderança dessa igreja. Eu te peço, meu Senhor, que venha da história. Quando a tua palavra vem nos dizer, se algum mal sobre a mulher, espada, juízo, perde ou fome, nós apresentaremos diante desta casa. Quando teu nome está nessa casa, clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirá e não se livrará. É a tua palavra, a vitória. E nós nessa promessa, nós queremos pelejar. Nós temos próprios Senhor para pelejar a tua palavra agora. Senhor, abençoa meus filhos. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha vida, oportunidade enorme.